Ok. Não é de hoje que existe não uma conspiração, mas um plano que está fartamente documentado e que tem sido colocado em prática com muito sucesso, inclusive, de criação de um governo mundial. Para a criação de um governo mundial é necessário que sejam dissolvidas as soberanias nacionais. O único empecilho que existe para a criação de um governo supranacional é o quê? Uma nacionalidade ou várias nações fortes, independentes, e que tem a sua supremacia, a sua soberania muito bem resolvidas, certo? Então, o primeiro passo para dissolver e criar, em primeiro lugar, para criar um governo internacional, um governo mundial, é preciso dissolver as soberanias nacionais. Isso não é de hoje, a teoria já vem do século XIX, e começa, inclusive, antes do século XIX, a discussão teórica, mas ela começa a ser discutida para ser implementada no século XIX, nas sociedades fabianas, depois no início do século XX, em certos institutos de pesquisa em psicologia social, como, por exemplo, o Instituto Tavistock, em Londres, e o Centro de Pesquisa em Moscou, também na União Soviética, se dedicaram a isso. Mas a coisa começa lá no Kant. Se você pegar certas obras do Kant, ele já fala sobre governo mundial. Aliás, a obra chamada Paz Perpétua é um opúsculo, um trechinho curto de Kant em que ele defende a criação de um governo mundial. Então essa ideia não é nova, é só no Brasil que o pessoal não conhece isso, infelizmente, né, que está começando a conhecer agora, mas existe essa tentativa de criação de um governo mundial. Isso é um pressuposto para que nós entendamos o que está acontecendo agora em Charlottesville, no Brasil e em vários outros lugares, como você bem falou aí, Ítalo, no início, na Ucrânia aconteceu a mesma coisa, certo? O que está por trás de toda essa agitação em vários lugares, em várias nações, sempre com vistas à finalidade de dissolução das soberanias nacionais? Muito bem, são justamente os membros de uma certa elite que, não por coincidência, é bilionária e quer implementar um governo mundial a fim de que eles possam controlar todas as nações, todos os povos, sem muito esforço, sem ter muita preocupação com líderes que não lhes sejam dóceis, tá certo? Como no jogo lá dos Master of Puppets, né? Os bonequinhos que são controlados de cima por mãos que manipulam, e muitas vezes essas mãos não aparecem, na grande parte das vezes elas não aparecem. E todos que se aproximam de investigar o que acontece são taxados com esse termo difamatório de teoria da conspiração. Seria uma conspiração se não passasse para ação, né? Como a ação, e essa ação é fartamente documentada, então passa a ser uma realidade. Agora, essa elite metacapitalista e multibilionária que quer implementar um governo mundial, passando por cima das soberanias nacionais, tem várias estratégias. Eles têm um objetivo geral e uma estratégia geral, que é justamente criar esse governo mundial, e todo governo tem o quê? Uma burocracia, que é a parte administrativa, que organiza e que sistematiza, principalmente, né, cobrança de impostos e a regulamentação da sociedade na qual esse governo está instalado. Já aconteceu no mundo, antes disso? Já. Nós tivemos, por exemplo, o Império Romano, que dominou várias nações, né? Não se pode falar que havia uma soberania, mas existia algum grau de organização nacional nas nações que foram invadidas e administradas pelo Império Romano. Na Idade Média, tivemos o Império Sacro Romano Germânico, tivemos o Império da Commonwealth britânico, sobre a influência da Inglaterra, né? Até o professor Olavo de Jardim das Aflições, que o Império Português, por exemplo, de Alem-Mar, aquela relação de Portugal com o Brasil, com as outras colônias, também constituiu um império. Os portugueses entendiam como um império, certo? E nos moldes do Império Romano. Hoje em dia fala-se que os americanos, né, já se fala do declínio do Império Americano, mas durante muito tempo se falou do Império Americano também. Então, quer dizer, não é uma novidade. Só que nessa escala que agora está sendo implementada, nunca antes foi, porque a intenção deles é governar o mundo inteiro, né, nada modesta, né? E como que eles fazem isso? Eles já criaram o órgão burocrático deles, que é a ONU. E a ONU, então, é responsável por todas essas políticas que vão sendo insufladas nos vários países, nas várias nacionalidades, mas sempre com vistas ao mesmo propósito. Só que desta estratégia geral, desprendem-se algumas estratégias específicas, certo? Então, por exemplo, caso de Charlottesville, nós temos que fazer referência lá à década de 1920. A Ku Klux Klan é anterior, né? Mas o
que nós tivemos na década de 20? A ascensão do nazismo. Eu já ouvi da boca de alguns estudiosos que o nazismo foi criado já por esse movimento globalista com vistas a criar uma imagem negativa de tudo aquilo que fosse ou se aproximasse ideologicamente de uma corrente nacionalista. Faz todo sentido, porque você veja só, todos que somos alinhados com a postura mais nacionalista, somos sempre taxados de quê? Nazista, não é? Bolsonaro está sendo chamado de quê aí pelos liberais, pelos esquerdistas? De nazista, certo? Muito embora o nazismo tenha características intrinsecamente de esquerda, que constituem numa centralização de poder, um totalitarismo, culto ao líder, culto à personalidade, né? Estatismo, tem tudo a ver isso com o quê? Com o socialismo, que é uma teoria de esquerda. Mas até hoje as pessoas pensam direita, pensam em nazismo. Isso sem falar, no trabalho depois levado a cabo pela KGB, que está documentado no livro Desinformação, do general Mikhail Pachepa, que era um general lá da Romênia, que tinha o mais alto posto na KGB, quando ele desertou da KGB, veio para o presidente e escreveu uma série de memórias, nas quais ele conta lá o serviço, dentre muitos serviços que ele fez dentro da KGB, e ele era responsável pela América Latina, porque o serviço secreto soviético para a América Latina ficava situado na Romênia e na República Tcheca, mas o Pachepa, por ser o general de mais alta patente, supervisionava o serviço secreto da KGB, que era a STB, na República Tcheca. E, com isso, ele trabalhou ativamente para a criação da campanha que associou o nazismo com a direita, inclusive com a direita católica e com, como não bastasse, Papa Pio XII, certo? Eles lançaram panfletos, manifestos, pagaram lá para publicar artigos que, enfim, fizessem as pessoas acreditar que existia uma colaboração entre Pio XII e os nazistas. Eles criaram essa falsa imagem, né? Criaram esse rótulo de que católico é de direita, que o nazista é de direita, que Pio XII é de direita, é nazista, né? Para que depois eles usassem tudo isso como exemplo daquilo que não deve ser seguido na nova sociedade global. Porque a esquerda prega uma sociedade sem fronteiras, né? ou sem soberania, tanto que vocês vejam que notável que é a semelhança que existe entre o liberalismo e o marxismo. Não é? O próprio Karl Marx dizia que é necessário que os mercados se desenvolvam, que haja o capitalismo plenamente desenvolvido para que seja implementado o socialismo. O socialismo necessita de uma abertura de mercados, né? Então, voltando ao nosso raciocínio, já criaram esse espantalho, eu concordo com essa teoria, que é fartamente documentada até pela própria ação da KGB, e sabe-se também que o nazismo foi não apenas instrumentalizado, como armado pelo Stalin, pela União Soviética. A Alemanha estava destruída, estava em ruínas, e quem que foi lá, botou dinheiro, quem que cedeu ferrovia, mandou vagões e vagões de aço, de minério, de cobre, de zinco, enfim, tudo que não tinha na Alemanha chegou como lá para eles montarem aquele exército fantástico, a Wehrmacht, né, que lutou a Segunda Guerra Mundial. Foi via União Soviética, o Stalin armou o Hitler. E o que o Hitler fez? Veio e invadiu a Europa inteira, depois, né, percebeu que o Stalin estava usando ele, invadiu a Rússia também. Só que nesse meio tempo, quando vem a resposta soviética, a União Soviética tinha conquistado, ao fim da Segunda Guerra, metade da Europa. Coisa que pela mera ação deles lá da União Soviética, eles não teriam conseguido. Precisaram do Hitler para comunizar a Europa. E logo depois, pouco tempo depois, 20, 30 anos depois, aparece o quê? Esse negócio chamado União Europeia, certo? Então, tudo está relacionado, essas elites metabilionárias, o comunismo soviético, porque eles enfiaram dinheiro lá no comunismo soviético, que ajudou, por sua vez, a criação desse Estado supranacional europeu, onde está sediada hoje a ONU, certo? Que comanda todas essas políticas diversitárias e também é o quartel-general de onde vêm essas estratégias para a dissolução das nacionalidades e criam também esses factóides, como esse de Charlottesville, para associar uma postura nacionalista com o quê? Com o nazismo, para que as pessoas, porque é uma guerra pela conquista de corações e mentes, então as pessoas estão absolutamente enojadas da direita, porque afinal teve lá o ataque nazista, né? Teve a Ku Klux Klan, então é para criar um apoio para tudo que... Porque assim, não importa para ele se é direita ou se é esquerda, se é conservador, o que importa é que vá ao encontro dos interesses deles. O interesse deles
é dissolução das soberanias nacionais. Agora, essa estratégia macro, espero que tenha ficado claro, né? Podemos aprofundar isso depois, mas apenas para expor em linhas gerais. Depois eles usam estratégias específicas. Esse caso de Charlottesville, eles fizeram uma coisa muito específica, uma tática militar que foi usada na Segunda Guerra Mundial, inclusive pelas potências aliadas, sob o comando do Winston Churchill. Quando foram realizar a invasão, chamada Dia D, eles não queriam que o Hitler soubesse onde que eles invadiriam, né, a Europa. A Normandia é aquela praia que fica virada ali para a Inglaterra, e se você for ali em linha reta de barco, acho que, se não me engano, são uns 80 quilômetros, né? Então, quer dizer, ambos os lados conseguem ver o que está acontecendo na movimentação, fotos aéreas, né? Os batedores vão e sabem o que está acontecendo em ambos os lados. Existia, já naquela época, essa facilidade para espionagem dos planos dos inimigos. Então, o alto comando das Forças Aliadas fez o quê? Fez uma jogada de gênio. Resumidamente, pegaram o general Patton, que tinha acabado de invadir a Itália, um general extremamente agressivo, extremamente ofensivo, que conseguiu quebrar a chamada Fortaleza Europa, que é da propaganda do Goebbels, né? A Fortaleza, depois que Hitler perdeu a África, agora a Fortaleza Europa. Ninguém entra. Daí o Patton entrou na Europa, tá entendendo? Entrou na Europa, aí o alto comando, o Eisenhower, Churchill, puxaram o Patton para a Inglaterra para simular, né? Para que o Hitler achasse que eles iam invadir a Europa por Calais, né? Que é o ponto mais próximo. Calais é o ponto mais próximo da França e da Inglaterra. E trouxeram o Patton para a Inglaterra, que ficou lá dando conferência, palestra, não sei o que lá, e criaram um exército fake, né? Tanque de guerra fake e tudo mais, para que o satélite alemão pegasse, satélite não, a foto aérea, pegasse aquilo lá e embasasse a decisão do alto comando do exército alemão para fazer a fortificação no lugar que os aliados queriam. Porque uma vez que eles fortificassem aquele lugar, os aliados interfeririam por outra rota, né? Como eles entraram para a Normandia e a defesa alemã estava toda em Calais, por causa dessa tática. Só que é o seguinte, no meio desse exército fake, tinha um exército verdadeiro, tá entendendo? Então essa é uma tática militar que é muito conhecida desde essa época, que é você mesclar elementos verdadeiros com elementos falsos, para dar uma impressão errônea nas pessoas. E aí se alguém fala, não, mas a pessoa pode pensar, isso é fake, tem uma coisa que é autêntica. E aí você mistura a mentira com a verdade, e isso confunde e engana com muito mais facilidade. Essa tática foi usada nas manifestações de 2014, 2015, que eu estava lá, nos carros de som. A gente via que tinha gente lá, por exemplo, que estava defendendo a intervenção militar. Mas você via que era um palhaço, que não era um cara autêntico, era um cara fantasiado de militar, né? Era um cara que não sabia falar, que falava assim, tem que voltar à ditadura mesmo, né? Veja só, não é bem assim, né? Intervenção militar tem um dispositivo constitucional. Os próprios intervencionistas, eles são mais preparados do que isso. Então eles plantam no meio de uma manifestação legítima elementos fantasiosos, elementos fake, para descreditar. E olha, vejam que coincidência interessantíssima. Tava lá Paulo, toda a grande mídia, Rádio Jovem Pan, aquele amiguinho lá do Jorge Soros, o Bruno Tortura, né, Bruno Torturra, Mídia Ninja, etc. E quem que eles iam entrevistar? O fantoche lá, o palhaço, fantasiado de palhaço lá, que estava falando que tinha que ter ditadura, para dizer, olha, o pessoal que tá na rua quer ditadura, né? Tá entendendo? Então, essa tática específica eles usam em vários lugares, eles infiltram. Se você for lá o contra-cheque desse camarada que você mencionou aí no começo, não lembro o nome dele, Ítalo, vai investigar lá, follow the money, siga o dinheiro dele, você vai ver que vem lá da conta de alguma organização do Jorge Soros, e esse é um outro ponto, né? O Jorge Soros tem essas organizações que chamam-se Open Society, entra tudo lá que interessa para o Jorge Soros. Então, por exemplo, se ele vê que a direita na Romênia ou no Brasil está contribuindo melhor para o sucesso dos planos dele de dissolução, que ele é um preposto, né, dessa elite multibilionária, e ele faz justamente esse trabalho de provocar caos, provocar baderna na política dos diversos países para dissolver a sua soberania. Então você vai ver que dentro dessas organizações deve estar dando esse evento em Charlottesville. E é daí que vem tudo de um mesmo centro, né? E vem também para vários países ao mesmo tempo. Eles têm muito dinheiro, eles controlam o sistema financeiro, né? Eles quiserem arrecadar dinheiro no Brasil, é fácil. Cria uma instabilidade política no Brasil,
como, por exemplo, a eleição do Lula, da Dilma depois, né, com o Smartmatic, aí o preço das ações do Brasil cai, a Petrobras cai lá embaixo, eles compram partes significativas da Petrobras, estão sempre com o caixa cheio por causa dessas artimanhas políticas, né? Eles sabem como, e tem até um manual, tem um passo a passo de como criar e desestabilizar as nações, que o próprio general, aquele outro general, Yuri Bezmenov, acho que esse não foi general, chegou a general, foi apenas coronel, né? Ele demonstra como desestabilizar uma nação em 5 passos, né? Se eu encontrar material aqui, eu disponibilizo. Então acontece isso, a conjugação dessas estratégias vai afunilando e chega nesse evento em Charlottesville, chega aqui no nosso impeachment, chega lá na Ucrânia, certo? Com aquele movimento que também o nacionalismo lá acabou ficando como se fosse uma coisa ruim, né? O nacionalismo contra o nacionalismo da Ucrânia é uma coisa ruim. Então, nos Estados Unidos também, toda postura nacionalista, conservadora, tem que também ser mesclada com essa palhaçada de neonazismo, de Ku Klux Klan e etc. Muito embora nós saibamos que a Ku Klux Klan era um puxadinho do Partido Democrata, e que tem um monte de democrata envolvido, como o Ítalo já demonstrou aí no início, certo? E com o apoio do republicano mais democrata dos Estados Unidos, que é o senhor John. Para começar, eu quero deixar bem claro que todo racista, nazista e neonazista tem mais é que se fuder e se fuder muito, tá? Eu digo isso daqui em todos os vídeos que abordo esse tema, desde o Pantera e o Phil Anselmo, você deve se recordar. Agora é o seguinte, quando a mídia vem vomitar para você esse negócio de movimento da extrema-direita, nazista, fascista, aí você já começa a falar, mas que delícia que isso vai ser. Hein? A mesma coisa aconteceu quando supostamente a Ku Klux Klan queimou uma igreja e disse, votem no Trump. Olha só quem é que queimou a igreja. E aí você já começa a desconfiar, né? Porque o organizador desse movimento de ultradireita, racista, neonazista, tecendo, né, elogios a Karl Marx, a Bernie Sanders, ao programa de saúde do Obama, aí você já começa a ficar meio espertinho. Aí logo em seguida aparece um jornalista forjando uma foto do Donald Trump com o organizador desse protesto de ultradireita. Aí você fala, aí tem. Então vamos lá. Para começo de conversa, a Ku Klux Klan, que são aqueles vagabundos que se vestem de branco, aqueles capuzes e tudo mais, essa é uma criação do Partido Democrata, você sabia? The Ku Klux Klan was founded by Nathan Bedford Forrest. White man's country. Let a white man rule. He was the E o nacionalsocialismo, o nazismo, é um partido de extrema direita só porque o seu professorzinho de merda filiado ao PSOL disse. Porque, na verdade, o nacionalsocialismo, o nazismo, é um partido de extrema esquerda, tá? Basta você ver as pautas que eles defendem. Defendem exatamente a mesma pauta que a esquerda defende hoje. Exatamente. No final desse vídeo aqui, eu vou colocar um pequeno trecho de uma pessoa que pegou o megafone e começou a falar os discursos de Hitler em uma organização de esquerdistas. Todo mundo aplaudindo. Ah, é isso mesmo. Tá bom? Então você talvez seja um nazista e você não sabe. Se você apoia a estatização, né, ou os grilhões das empresas, né, os grilhões estatais, a eugenia, o aborto, a eutanásia, a aliança com o Islã. Você sabia que todo esse terrorismo que você vê hoje em dia é descendente direto do regime nazista? Existia inclusive o Führer, né, do Oriente Médio, chamado Al-Hussein. Ele era o Hitler do Oriente Médio. Hitler pegou e falou assim, não, esse Islã aqui é uma coisa maravilhosa, vamos pegar o antissemitismo deles, vamos colocar um Führer do Oriente Médio chamado Al-Hussein.
Hussein. E quem treinou esses ataques terroristas que você vê hoje em dia acontecendo, tá? Por esses grupos radicais islâmicos, foi um cara chamado Otto Skorzeny, tá? Que era da alta cúpula de Hitler. Ele conseguiu fugir da Alemanha nazista, se aboletou lá no Oriente Médio e começou a treinar grupos como Hamas, como Hezbollah, etc., como Al-Qaeda. Tá duvidando? Assista um documentário na Netflix, Nazi Secret Files, a Jihad nazista. Vá lá, os arquivos secretos nazistas, acho que é assim em português, e procure lá a Jihad nazista. Tudo que você tem de atentado terrorista hoje em dia é descendente direto dos nazistas, tá bom? Se você acha que existe uma dívida histórica a pagar, os nazistas achavam isso, uma dívida histórica contra nós, o povo ariano. Se você acha que você é a favor do controle de armas, os nazistas também eram. E se você é um antissemita, a esquerda não quer a destruição total de Israel? O desmantelamento total de Israel? Pois é, a mesma pauta dos nazistas. Aí você fala assim, não, mas como é que Hitler era de esquerda se ele lutava contra os marxistas, se ele lutou contra os comunistas na Segunda Guerra? Ah, mas você é uma graça, hein? Você é uma gracinha. Você sabe quem é que matou mais comunistas na história da humanidade? Foi o próprio Stalin. E tinha alguém mais comunista do que Stalin? A classificação política não significa nada. O que significa é aquilo que ele defende de fato. Qual é a ideologia por trás de fato. Tá bom? Então não tem essa de nazismo. Nazismo era a terceira via política, mas isso é uma coisa de retardado mental. Toda a pauta defendida pelos nazistas é uma pauta de esquerda, tá bom? Toda ela. Então vamos lá, você sabia, por exemplo, que quando tinha a cortina de ferro, né, na Alemanha Oriental e Ocidental, a Alemanha Oriental financiava grupos neonazistas na Alemanha Ocidental só para criar, né, um grande rebuliço, uma instabilidade política lá? O tenente-general Ion Mihail Pacepa descreve isso no livro Desinformação. É exatamente isso que está acontecendo. Queriam fazer uma manifestação para não tirarem a estátua, né, do general Lee, ali de um determinado lugar. Queriam fazer essa manifestação. Foram na prefeitura, conseguiram autorização para fazer essa manifestação e o prefeito, que é de uma cidade democrata, né? A Virgínia foi um dos únicos estados onde a Hillary ganhou, vejam só. E o prefeito começou a instigar grupos contra a manifestação, né? Então começou a instigar os antifas, tá? Que são aqueles vagabundos neonazistas, todos branquelões imundos, que era a minoria lá. Tá? Começou a incentivar esses imundos, ao mesmo tempo que incentivava também o Black Lives Matter, que é uma progressão dos Black Panthers, né? Que é um grupo extremista, né? de violência, né? Ali para o direito dos negros e tudo mais. O que na realidade eles fazem é buscar violência em todos os lugares. Se você procurar no YouTube, você vai ver o pessoal do Black Lives Matter espancando gente no meio da rua adoidado. Então o caldeirão de pressão já estava montado. As pessoas que iam pacificamente protestar para não retirarem essa estátua de lá, os vagabundos, os canalhas imundos dos antifas ali misturados no meio, e o Black Lives Matter. Agora, o mais interessante disso tudo, os antifas e os Black Lives Matter, que começaram a quebra-pau todo, esses caras são financiados pelo George Soros, os dois. Basta você fazer uma procura. Então, coloque aí, antifas George Soros, Black Lives Matter George Soros. Por quê? Porque o importante é criar
A desgraça é criar um embate, é fazer com que as pessoas se odeiem. É assim que esses canalhas fazem. E você falar a verdade a respeito disso, porque você está fazendo discurso de ódio, é brincadeira, é um bando de filho da puta. Quando o Trump falou assim, isso aqui tem que acabar, dos dois lados, acabou tal. Os caras, né, mas por que você não está falando mal? Por que você não está falando mal dos brancos? A mídia brasileira inteira estava cobrando isso do Trump. Porque isso é uma canalice encenada, justamente para criar um embate político. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Né? Então você vê lá os black blocs no meio de grupos que vão se manifestar contra a Dilma. Ou você pega, né, por exemplo, aqui no Brasil você tem lá muito dinheiro investido em manifestação gay, parada gay. Não tem idiota que quer fazer manifestação de orgulho hétero? É tudo para criar embate. Orgulho hétero. Você tem orgulho porque você tem uma piroca agora. Mas que coisa linda, que coisa maravilhosa. Puta que pariu. Então, isso é muito mais sério do que o que você imagina. Então, quando esses grupos estavam lá, né? Então, estavam os antifas, os Black Lives Matter, os carinhas que não queriam que a estátua fosse retirada. O que o prefeito faz? 3 dias antes ele revoga o direito dos carinhas que não queriam que tirassem a estátua, revoga o direito deles de se manifestarem, enquanto continua incentivando os antifas e continua incentivando o Black Lives Matter. Aí deu a merda no que deu. Né? Uma pessoa morreu, o helicóptero caiu, mais 2 morreram também. A desgraça total. Porque democrata, o pessoal do partido da Hillary Clinton, quer ver a porra do circo pegando fogo para ganhar moeda política. Vocês não estão entendendo? Hã? E o George Soros rindo muito por trás disso tudo. Pesquise aí no teu Google. Eu vou deixar aqui um texto do Leandro Russell a respeito disso, para que você entenda mais. Tá? Deixo na descrição desse vídeo. Esse texto no primeiro comentário fixado também. E agora deixo para vocês o camarada fazendo os discursos de Hitler para os democratas esquerdistas e todo mundo aplaudindo, porque a pauta de Hitler, naquela época, é a mesma pauta desses canalhas imundos democratas. E eles tentam limpar a sujeira, né, dizendo que quem é de extrema direita é nacional-socialista nazista. I stand here today, a veteran of these United States Armed Forces and a proud 21st century patriot. I would like to take this opportunity to talk about this oppressive regime and the repressive regime that constitutes capitalism as a whole. We are socialists, we are enemies of the capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak. With its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance. And we are all determined to destroy this system under all conditions. Benefit to the community precedes benefit to the individual. This state should retain supervision, and each property owner should consider himself appointed by the state. It is his duty not to use his property against the interests of others among his own people. This is the crucial matter. This American nation will always retain its right to control the owners of property. A policy of laissez-faire in this sphere is not only cruelty to the individual guiltless victims, but also to the nation as a whole. For there is one thing we must never forget. The majority can never replace the man. Life is like a mirror. If you frown at it, it frowns back. If you smile, it returns the greeting. Donald Trump seems to think that if you tell a big enough lie and tell it frequently enough, that it will be believed. It's not the truth that matters, but victory. The doom of a nation can be averted only by a storm of flowing passion. But only those who are passionate themselves can arouse passion in others. Thank you. So, everyone just applauded Adolf Hitler.